Boa noite, gente. Eu vou contar um pouco a história dessa apresentação, e depois eu vou passar ela. Há 2 anos atrás, a Eduarda me convidou para ir lá na Unicinos, justamente num evento em que a gente começou a discutir o problema das fake news. Aliás, eu tirei um pouco do modelo do evento de lá para cá, porque lá também a gente ficou em umas cadeirinhas assim bacanas, é um auditório enorme, aquele auditório da Unicinos. E foi muito legal. E, desde então, eu venho pensando um pouco nessa discussão sobre fake news numa ambiguidade. E essa ambiguidade não vai aparecer aqui, porque vou apresentar uma posição, mas eu venho pensando numa ambiguidade, porque, assim, eu acho que aqui a gente teve várias apresentações, e eu não vou me concentrar no problema das fake news, porque eu sabia que meus colegas iriam trazer muitas definições, muitos critérios para a construção, ia ter uma discussão sobre isso, mas eu sempre fiquei ambígua. Por quê? Porque é uma questão de pensar a relação macro-micro. Ou seja, se a gente vai, na verdade, apostar, como disse o Alexandre aqui, e várias outras pessoas também falaram, a aposta de que a gente, nesse universo, a partir das discussões, da realidade das redes sociais, se a gente vai apostar nas comunidades, se a gente vai apostar, como disse o Raja de manhã, uma esperança a partir da borda da bolha, ou se a gente vai ter uma visão um pouco mais dura sobre isso, e acho que Vinícius falou um pouco disso na sua fala. A análise que a gente faz, em geral, é uma análise que parte justamente dos dados de linguagem, especialmente dos textos e dos recursos de construção desse universo que a gente já sabe. Quando eu estive na Unicinos com o Nassif, ele falava do meu lado: fake news sempre existiu, a Globo é a maior propagadora de fake news. Mas eu tenho a impressão que talvez a gente tenha que fazer um esforço realmente de delimitação desse termo. Eu acho que a gente está... assim, não é, vamos dizer assim, não educa a gente falar assim, que tudo é fake news. Então, essa é uma questão, para mim, ela é uma questão... eu tendo a ter uma visão um pouco menos esperançosa, e aí eu vou apresentar essa visão. Mas eu também, em outras apresentações, para vocês não dizerem que eu vou ser meio esquizofrênica, eu já fui mais esperançosa. Vocês entendem? Então, eu aposto na reflexividade, eu aposto na reflexividade do sujeito, as comunidades aí dentro da internet, eu aposto nessas coisas. Mas, hoje, eu trouxe uma visão que eu meio que, na verdade, quase uma resenha aqui, de um autor francês do campo da comunicação. E ele fala umas coisas que eu vou começar, então, a apresentar. Então, esse é o histórico dessa apresentação. É um histórico na verdade, é uma provocação que eu quero fazer para vocês aqui, nesse momento. É para frente? É o vermelho? Como é? O vermelho, a luzinha? É para frente. Tá. Bom, em primeiro lugar, esse autor, tudo que eu vou falar até daqui para frente é dele. Na verdade, eu só estou apresentando mesmo. É o Yves Jeanneret. Em 2015, ele escreve. Então, um pouco para pensar o seguinte: vocês estão dizendo assim, poxa, mas, Ana, você não vai falar de fake news? Eu falei, não, eu vou falar de redes sociais. Porque ele diz que umas coisas que me interessaram, porque eu derivei, porque ele não fala de fake news, ele fala de redes sociais. E eu derivei o seguinte: as fake news só podem acontecer do jeito que elas estão acontecendo, da forma como elas estão acontecendo, por conta das redes sociais. Então, mas aí ele define, para ele, redes sociais é um dispositivo de intervenção no curso das comunicações sociais. Então, esse é um lado das redes sociais, um dispositivo de intervenção.
E o outro é que ele é as redes sociais são dispositivos microdocumentários. E isso é bem interessante para nós, e acho que, do ponto de vista de uma discussão aqui na mesa, a gente está vendo, mas especialmente acho que os dados mas os dois dados, né, tanto os dados da Eduarda quanto os dados da Eliara e de várias pessoas aqui, comprovam um pouco isso. A gente vai ficar pensando assim, não, mas tem texto grande, né, na internet, as pessoas escrevem, tem texto e tal. Mas ele vai falar o seguinte, olha, o que vai ficar mesmo? Né? Vai ficar essa microdocumentação. Tá? Então, são esses dois aspectos, e aí ele vai explorar um pouquinho esses dois aspectos. Então, como dispositivo de intervenção, as redes sociais elas vão condicionar, vão instrumentalizar e vão reger as comunicações sociais. Tá? Então, elas vão instrumentalizar, elas vão condicionar e vão reger. E essa ideia de regência aqui é do Genet, né, com base no Genet, na ideia de arquitexto, na ideia de influência, fundamentalmente. Tá? Mas eu vou apresentar aqui. Então, o que é condicionar para ele? Né? Condicionam é porque configuram certas situações de comunicação. As redes sociais vão configurar situações de comunicação, por exemplo, linguagens mobilizadas, né? Espaço-tempo das trocas, né? De papéis, espaço-tempo das trocas de papéis definidos, de modalidades de conservação, disseminação e transformação de textos. Então, é bem diferente da mídia tradicional mesmo. Né, nesse sentido. Então, a gente tem, de fato, aqui, por exemplo, uma discussão interessante entre mídia tradicional e as novas mídias, enfim, e as redes sociais. Então, é bem interessante pensar essa configuração de situações de comunicação, né, pensando especialmente nessa última parte, mas em tudo é bacana, modalidades de conservação, porque isso vai levar à história da microdocumentação. Tá? E disseminação e transformação de textos. Bom, e como dispositivos de intervenção, instrumentalizam. E o que significa isso? Oferecem formatos de escrita, material significante, automatizado e protocolos de reformulação. Então, eu achei muito interessante, porque é uma provocação mesmo, tá, gente? Porque, vejam, a gente pensa assim, no lugar, nas redes sociais, as pessoas vão escrever, elas têm vários recursos. Eu pensava assim, quer dizer, eu penso assim ainda, mas eu estou nesse problema. E tal, você tem vários recursos, as pessoas vão se utilizar desses recursos e tal. Ele fala, olha, mas é mais ou menos. Né? E os franceses, tem também uns dois franceses que eu andei lendo, que é o Bouquillon e o Mathieu, né, que falam também muito disso. Então, o que vai ser? Vão ser formatos de escrita, material significante automatizado, muito automatizado, que tem a ver com os comentários que você mostrou, né, e que tem a ver com os modos de formatação até do próprio Jornal Nacional, né, e protocolos de reformulação. E aí isso é muito interessante, porque, se a gente for pensar, é algo muito normatizado, muito padronizado. E que a gente pensa, nesse lugar é o lugar da, né, o lugar da liberdade, o lugar da... E ele vai falar isso. Né? Então, instrumentalizar significa oferecer formatos específicos, né, nos quais você vai escrever. E, como dispositivos de intervenção, elas regem porque elas promovem a distribuição de modos de enunciação, de coleta e de publicação de texto. Eu achei muito legal esse negócio da coleta dele, porque, nas redes sociais, a ideia de documentação, de preservação, de coleta, né, de lista. E aí eu acho que essa história da coleta e da publicação, ela rege porque ela promove modos de distribuição disso, e isso assegura uma influência dos diversos atores das plataformas sobre esses processos de produção textual. Então, vejam que, na verdade, você tem os atores que participam das plataformas, eles vão ter influência, sim, eles vão querer ter uma intencionalidade, vão querer influenciar os interlocutores, mas de um modo muito específico, né? E com recursos muito específicos. E aí o outro lado, né? As redes sociais como dispositivos
microdocumentários. Aí eu achei bem interessante isso, porque é um desafio a gente pensar isso aí, por causa do fato de que, por exemplo, todos nos seus dados menos, porque é televisão, né, mas os dados da Eduarda mostra bastante texto longo, né, textos trabalhados do ponto de vista estilístico e tal, mas ele vai dizer que os dispositivos das redes, eles funcionam mais com essa configuração densa, aparentemente automatizada, de pequenas formas, formatos de escrita pré-formatados, compactados, padronizados, combinados a uma lógica de fragmentação e miniaturização extremas. Mas vejam que isso vai para a leitura. Porque, na verdade, quando você diz assim, só lê o início, não é? Quer dizer, você está, de fato, jogando só para essa parte, para essa fragmentação e para essa, que eu achei muito interessante, miniaturização. Né? E ele vai dizer, essas ferramentas de escrita automatizadas, que é o caso do comentário, que é o caso das postagens, que é o caso da postagem do Twitter, né, que é o caso, muitas vezes, do WhatsApp, né, permitem o controle. Aí eu achei muito legal isso, porque essa é uma ideia que todo mundo já está tendo, mas é uma coisa que não está muito bem formulada. Não sei, vocês estão formulando, eu não sei se vocês estão formulando, mas ele fala o controle do não especialista. Quer dizer, qualquer um controla isso e acha que está fazendo um monte de coisa bacana. Vocês entendem? Então, uma super ilusão de que as pessoas estão participando, porque essa é a crítica, na verdade, né, que eles fazem, é o controle do não especialista sobre gestos documentários simplificados e mínimos. Gestos de coleta, de transmissão, classificação de unidades textuais e documentais, tornadas acessíveis, aí eu achei essa formulação joia, não por uma mediação institucional do saber, né? Não é acessível por isso, mas pelo exercício de predileções individuais e coletivas diversas. Então, eu achei esse negócio muito interessante, porque é bem sofisticado, porque, ao mesmo tempo em que ele fala de um domínio grandão, né, ele vai dizer que isso é um modo de intervenção que não está democratizado, ao mesmo tempo, isso chega no nível da ação individual, da ação de cada um, que, na verdade, vai pensar essa ideia de predileção individual, o exercício dessas predileções individuais e coletivas diárias. Esse texto também me trouxe uma questão muito interessante sobre a pesquisa na internet. Porque, veja, eu sou uma usuária, e eu sou uma usuária do Facebook, já falei para o pessoal, não sei quem falou, não sei se foi a Cláudia que me perguntou, não sei quem foi, você tem Instagram? Você vai abrir Instagram? Eu falei, tudo tem limite, né? Então, eu vou ficar no Facebook, essa é a minha idade, meu grupinho, né? E participo aqui de 100 milhões, né? Quantos milhões? Metade da população brasileira, 127 milhões, não é desprezível. Então, eu estou lá nesse grupo. E aí, é muito interessante, porque esse texto traz uma questão sobre a pesquisa, né? A pesquisa nas redes sociais, com as redes sociais. E ele fala assim, olha, não vai dar para você ficar defendendo umas coisas do tipo só porque você faz coisas nas redes, né? Presta atenção como pesquisador. Eu acho genial, formula de outro jeito, é o que eu estou falando assim. E aí, nesse sentido, o papel central do texto. Então, a nossa discussão sobre o texto, a nossa especialidade, né? Nesse sentido, o texto em si parece ter adquirido uma enorme relevância, ao mesmo tempo que ele parece estar... Em outra apresentação, eu falei na descentração do texto. Agora, eu estou voltando para a centração do texto. Então, vamos lá, 5 minutos. Não, já vou acabar. Nesse sentido, o texto em si parece ter adquirido uma enorme relevância. Mas quais? Quais gestos de textualidade? Quais ações de textualização que vão estar aí, né? Em função da possibilidade clássica dos conceitos de texto, que é de criar, a partir desses gestos mínimos e simplificados, de coleta, transmissão, destaque, etiquetagem de textos, espaços de socialização. Então, eu começo a tentar entender por que é que as pessoas estão tão envolvidas com isso. Não é? Porque, na verdade, essas plataformas e as redes sociais permitem, e eu acho que isso foi falado ao longo do dia aqui, esses espaços de socialização. Acho que Paulo falou bastante, acho que Simone também, a mesa anterior.
E também ele promove, eu achei bacana, ele fala assim, uma economia da trivialidade. E a segunda parte foi eu que inventei, uma economia das preocupações. Né? Uma economia das preocupações. E eu vou já dar um exemplo. As pessoas ficam super preocupadas, então elas querem passar um negócio porque elas estão preocupadas. Acho que, né, depois eu vou dar um exemplo. Economia da trivialidade e economia das preocupações. Então, é por isso que você coleta, dissemina, você destaca um texto, né? Você etiqueta, né? Você vai lá, dá tag, permite desenvolver um espaço de presença. Aí, isso aqui é um negócio super bacana. 3 minutos. Um espaço de presença social abundante e diversa. Então, você está na sociedade, você está interagindo, você está junto com os outros. Né? É uma sensação incrível de que você está participando. Veja, num país como o Brasil, que tem uma lógica de participação super elitista, que é difícil a participação popular, não é à toa que as redes sociais chegaram e todo mundo faz parte delas, não do jeito que a gente acha que faz, porque tem vários estudos que mostram que não é isso. Mas, enfim. Então, isso aqui é bem legal. Aí, eu falo assim, aí já eu tentei derivar os negócios. Né? As fake news como produto fundamental das redes sociais. Né? E todo mundo fala que já existe, que já existe, que já existe. Eu falo, olha, vamos pensar essa formulação? Né? Porque as coisas têm tempos históricos. Então, não é assim que já existe, que não existe, que é a mesma coisa. Eu acho que não. Acho que a gente tem que começar a tentar separar os fenômenos, porque é para isso que a gente existe, né? Um cientista, não é isso? Etiquetar, separar, falar para cá, para cá. Né? Então, vamos lá. Ela é um produto fundamental das redes sociais. Por quê? Porque elas encarnam um modelo de comunicação, e ele fala isso, bastante diferente da indústria cultural que a gente conhece até hoje e da indústria de comunicação que a gente conhece até hoje. Sabe por quê? Porque em grande parte, as pessoas podem ser bastante indiferentes aos conteúdos das mensagens. Né? E as redes sociais, então, constituem-se hoje em uma passagem obrigatória da socialização e da visibilidade. Né? Então, elas é que vão propiciar essa visibilidade. Portanto, isto que a gente está falando aqui, que é muito importante, bacana e não sei o quê, as pessoas não veem como fake news, vocês entendem? Não veem como fake news. Elas veem como recursos de socialização, de construção de visibilidade, de construção de comunidade, de construção de... Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque é óbvio que a gente sabe que é, do ponto de vista racional, só que as pessoas não estão convencidas disso. Eu, na minha opinião, não é que as pessoas são horríveis, tem uma parte que é horrível, mas a maioria das pessoas não é horrível, e quer porque quer prejudicar toda a sociedade, fazer grande confusão, fazer grande caos. Não é essa a intenção das pessoas, se a gente for pelo princípio de cooperação aí do Tomazella. Né? E, nesse espaço de visibilidade, a posição, acho bacana, não especialista, amador. Olha aí, a posição do amador reconhecido se torna um meio de conquistar o estatuto de especialista. Porque, afinal de contas, ele está lá participando e fazendo os recortes, e isso e aquilo, não é isso? E a comunicação torna-se mais um lugar de exposição. Ele fala exposição, e eu falei afiliação. Um lugar onde os conteúdos simbólicos ou mensagens a serem transmitidas deixam de ser centrais. Deixam de ser centrais. Fim. Então, fim. 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 Aí eu continuo depois, né? Eu vou fazer como é que é? Um suspense com vocês. Pronto, cadê?